Bom dia, meus amores, bom dia! Vocês estão bem? Espero que estejam bem, que estejam realizando todas as atividades, certo? Estejam revendo os assuntos junto comigo. Na segunda-feira, vocês já sabem, vão começar a realizar as atividades avaliativas. Então, nessa sexta-feira, amanhã, os pais de vocês, os responsáveis, devem vir à escola para buscarem os cronogramas e as atividades avaliativas para que vocês possam realizar em casa. Por conta dessa pandemia, não é? E devido à devolutiva dos pais em relação ao retorno das aulas presenciais, nós decidimos manter o mesmo procedimento da unidade anterior. Como muitos pais ainda se sentem inseguros de mandarem seus filhos para a escola, as atividades serão realizadas em casa também. São atividades para avaliar o nível que vocês se encontram, certo? Como está o aprendizado, o desenvolvimento de vocês. Então, devem ser feitas apenas sozinhos, certo? Não pode ter ajuda, não pode ter pesquisa, não pode pegar o caderno ou o livro para olhar as respostas. Então, vocês têm que responder de acordo com o que vocês sabem, com o que vocês aprenderam. Se tiverem alguma dificuldade, olha, a prova vai estar mandando todos os dias aulas de revisão também, fazendo a leitura dessa atividade avaliativa para que vocês possam compreender melhor na hora de realizar, tá bom? Na unidade passada, nós não enviamos essas aulas diariamente, realizando a leitura da avaliação, mas nessa unidade vai ser diferente. Nós faremos todos os dias, tá bom? Então, aproveitem para fazer diariamente cada avaliação de acordo com a data, certo? De acordo com o planejamento que vai ser enviado. Porque se você ficar deixando para fazer outro dia, acumulando, vai acabar perdendo também essa leitura junto comigo, essa explicação melhor da atividade avaliativa, tá bom? Na aula de ontem nós fizemos uma atividade de história ligada ao folclore, né? Nosso tema da unidade em história foi histórias de famílias, diferentes tipos de famílias. Então, solicitei que vocês realizassem essa atividade com um familiar, seja com o pai, a mãe, o avô, o tio, alguém que pudesse, né, contar uma lenda, um mito, uma história que ouviu quando era criança para você e você iria escrever no seu caderno essa história, tá bom? Então, quem não realizou ainda, é bom realizar, certo? Porque essas atividades contam como presença nas aulas. Por quê, Pro? Porque vocês não estão vindo para a sala de aula, não é? Então, toda a atividade realizada, quem assiste às aulas, certo? Está recebendo presença. Quem não realizar atividade, quem não assistir a aula vai levar falta e no final do ano letivo, infelizmente, essa criança vai ficar conservada, não vai ter como aprová-la, certo? Então, a aprovação ocorre de acordo com a realização das atividades, não apenas as atividades avaliativas enviadas, tá bom? Tudo que está sendo feito, todas as aulas diárias, contam como presença e as atividades realizadas e enviadas valem ponto, tá bom? Então, a atividade de ontem foi essa, então não cabe uma correção, porque cada um faria do seu jeito, cada um contaria a sua história, o seu mito, a sua lenda, não é? Então não existe uma correção, não existe uma história padrão, cada um faria da sua forma. Então já vamos iniciar com a nossa aula de hoje, que é a aula de geografia. Em geografia nós trabalhamos sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas, escolas do campo, escolas indígenas, a nossa escola, escolas urbanas, não é? Trabalhamos também sobre algumas dificuldades enfrentadas por alguns alunos, não é? Principalmente de crianças carentes, crianças que não têm condições financeiras, que muitas vezes precisam abandonar a sala de aula, desistir da escola para trabalhar. Infelizmente, em nosso país ainda existe o trabalho infantil, ainda existe o abandono escolar por conta dessa situação. Muitas crianças deixam a escola para ir trabalhar, para vender balas no semáforo, não é? Trabalhar até na roça, trabalhar lavando carros. Então, elas deixam a escola para levar o dinheiro para a sua família, para ajudar os seus pais financeiramente. E isso não deveria acontecer mais, não é?
Porque prejudica tanto o presente quanto o futuro dessa criança. Como será futuramente ela sem estudar, muitos sem aprender a ler e escrever? Como vão prosseguir as suas vidas, né? Então, é necessário que haja mudança, que haja aí o empenho do governo, né, em auxiliar essas crianças, essas famílias, em ajudar, em promover, não é, mais empregos para os pais, porque muitas vezes os pais acabam estando desempregados justamente por conta disso. Muitos deixam a escola quando criança e quando se tornam adultos não tem como conseguir um emprego, porque não sabe ler, não sabe escrever, não vai saber, não é, como desenvolver certas profissões e acabam perdendo muitas oportunidades. E aí vai, olha, passando isso de pai para filho, porque por conta da dificuldade dos pais, os filhos acabam passando pela mesma situação, deixando a escola para trabalhar cedo demais, né? Também existe nas escolas do campo, né, muita dificuldade nesse sentido também. As escolas do campo são aquelas que ficam na zona rural, certo? Que ficam perto de plantações e muitas vezes acaba acontecendo esse abandono escolar também, com muita frequência, porque esses estudantes precisam deixar a escola para buscar trabalho, para trabalhar na lavoura, nas plantações, ou até mudar de cidade para buscar algo melhor, para buscar um emprego. Então, elas optam por deixar a escola ou o trabalho. E nesse caso, o trabalho acaba vencendo, não é? E o abandono escolar, a evasão escolar aumentando, né? Então, cada lugar passa por uma dificuldade. Nós temos as escolas indígenas, né, que muitas aldeias já possuem escolas com professores indígenas, porque são eles próprios que ensinam, que lecionam, mas é uma escola com uma estrutura bem diferente, porque é feita na estrutura local, de acordo com as aldeias, com o material que são feitas as ocas, né, de palha, e não tem todo o aparato, todo o material necessário para que possa desenvolver uma boa aula, para que os alunos tenham conforto, não tenham acesso à maioria dos móveis que existem na escola, a tecnologia não tem acesso também. Então, acabam sendo um pouco prejudicados em comparação com os demais, com os alunos da zona urbana, né? Mas, mesmo assim, eles não deixam de aprender. Eles estudam, eles se dedicam, né? Porque na escola indígena não é ensinado apenas a ler, escrever, a somar, subtrair. Não, eles aprendem também sobre o seu dia a dia, sobre a sua cultura, a sua história, os seus antepassados, aprendem a valorizar, não é, a sua cultura indígena. Aprendem também como trabalhar, né, como plantar, como colher, e tudo isso é uma bagagem que eles vão levar para o resto da vida, porque eles aprendem tudo o que é necessário para viver na vida adulta, para ser, não é, uma pessoa de bem, para ser uma pessoa que se dedique no trabalho, né, que aprenda o que é essencial. Lá também eles aprendem a nossa língua, a língua portuguesa, para que possam, né, dialogar, para que possam correr atrás também dos seus direitos. E aprendem isso também, a reivindicar os seus direitos, certo? Então, como vocês já viram ao longo da unidade, existem diferentes tipos de escolas, cada uma com sua dificuldade, né? Como, por exemplo, no campo existem muitas salas multisseriadas, que são aquelas salas de aula em que possuem várias séries, vários anos juntos ali. Por exemplo, numa mesma sala de aula, pode ter aluno do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Crianças de 7, 8, 9, 12, 14 anos, adolescentes já também, ali juntos naquele mesmo ambiente. E aprendem, sim, aprendem, porém com muita dificuldade,
Porque o próprio professor vai ter uma maior dificuldade em ensinar a todos ali, porque cada um se encontra num nível de aprendizado. Um aluno do primeiro ano do ensino fundamental 1 não vai ter o mesmo nível de aprendizado que um aluno da 8ª série, do 9º ano do ensino fundamental 2, né? O nível de aprendizado é diferente, o nível de maturidade é diferente também. Então, isso já gera uma dificuldade maior no aprendizado, no desenvolvimento daqueles alunos. Mas, infelizmente, é necessário que isso ocorra porque não existe professores suficientes, não existe espaço suficiente para colocar cada turma ali onde deveria ser colocada. E, mais uma vez, o governo, os governantes que precisam entrar em ação, precisam se mover para que haja, cada um fique no seu lugar, né? Para que cada aluno possa ter acesso ao que é devido para a sua idade, para a sua série, o seu ano escolar. E assim também cada professor possa tomar conta da sua turma, tenha essa individualidade para desenvolver um trabalho melhor, né? Então, a nossa escola é bem diferente dessas, não é? A nossa escola tem uma estrutura diferente, o modo de ensino é diferente também. Então, cada lugar tem uma escola de um jeitinho, tem um aluno do seu jeito também, porque cada aluno é individual, não é igual ao outro, cada um está num nível de aprendizagem, né? Cada um tem uma dificuldade específica, então existe essa individualidade, certo? Então, a nossa avaliação de geografia vai ser basicamente sobre esse tema, sobre escola, as dificuldades enfrentadas pelos alunos, pelas escolas, certo? E também sobre os diferentes tipos, como é cada uma, como é a estrutura de cada escola, certo? Então, hoje nós realizaremos uma atividade com algumas questões que devem ser respondidas no caderno a respeito disso. Nesse momento dessa atividade, você pode pegar o livro, rever os assuntos estudados, caso ainda ficou alguma dúvida, caso não lembre totalmente sobre aquilo, certo? Mas no momento de realizar a atividade avaliativa, o livrinho deve estar fechado e guardado, bom? Então aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, certo? Para rever tudo que nós trabalhamos e assim ter uma maior facilidade no momento de realizar a atividade avaliativa, bom? Então vamos ver aqui quais são as questões que vocês deverão responder nos cadernos. Número 1. Por que ainda existem crianças que não frequentam a escola? Eu falei sobre isso logo no começo da nossa explicação e continuei falando ao longo da nossa aula, não é? Por que ainda existem crianças que não frequentam a escola ou que deixaram de frequentar a escola? Número 2. O que poderia ser feito para mudar essa situação? Quais ações devem ser feitas? Quem deve entrar, não é, em ação para fazer algo? O que deve ser feito para trazer essas crianças para a escola? Para devolver a elas o direito de estudo? Número 3. Quais são as semelhanças e diferenças entre uma sala de aula da zona urbana e uma sala de aula indígena? O que existe de igual, de semelhante, de diferente entre uma sala de aula da zona urbana, como a nossa, e uma sala de aula indígena? Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? Número 4. O que os alunos das escolas indígenas estudam em suas aulas? O que é ensinado para eles? Eles aprendem apenas a ler e escrever, a fazer cálculos? O que eles aprendem? O que é passado dos professores para esses alunos? Número 5. Onde ficam localizadas as escolas do campo? Número 6. Como funciona o calendário escolar das escolas ribeirinhas? As escolas ribeirinhas estão ligadas à escola do campo, não é? Nós vimos isso quando estudamos sobre as escolas do campo e vimos que o calendário dessas escolas ribeirinhas, que são aquelas que ficam localizadas próximos aos rios, esse calendário é diferente, não é igual ao nosso calendário.
que as crianças estudam de fevereiro a novembro, não é? Tendo apenas aquele recesso de junho, recesso junino. Não, lá por conta de algumas dificuldades, por conta do próprio rio, não é? Que fica ali na redondeza, na localização, o calendário deles é diferente, é modificado para que as crianças possam ter acesso às aulas. Mas, como funciona esse calendário? Número 7. Por que os alunos do campo costumam abandonar a escola? Por que acontece esse abandono escolar das crianças do campo, dos estudantes do campo, né? Sejam crianças, sejam adolescentes? O que acontece? Por quê? E por último, o que é uma sala multisseriada? Então, você vai responder essas questões aqui no caderno, porque elas vão ajudar muito você, certo? Para que possam rever o que foi dado e assim realize a atividade avaliativa com uma maior facilidade, sem muitas dificuldades, porque essas questões podem sim estar nessa atividade. Então, prestem bastante atenção, tá bom? E estudem. Essa atividade aqui já é um aparato, já é um auxílio para vocês estudarem, certo? Para essa avaliação, essa atividade, tá bom? Então, realizem, estudem, se dediquem, tá bom? Para que vocês possam tirar as dificuldades que possam existir ainda, tá certo? Então, como nas aulas anteriores, essa aula também vai ser um pouco mais curta por conta disso. Primeiro porque não tivemos uma correção da atividade enviada ontem, por ter sido uma atividade individual, pessoal, e porque é apenas uma revisão do nosso conteúdo de geografia, tá bom? É um resumo do que foi trabalhado ao longo da unidade, certo? Então, amanhã estaremos aqui novamente para realizar mais uma revisão, a revisão de ciências, tá bom? E assim, lembrando que amanhã os pais deverão vir buscar os cronogramas das atividades avaliativas. Eu vou enviar um comunicado hoje ainda, tá bom? Informando, lembrando, mas vocês que estão assistindo aí, já avisam o papai e a mamãe que amanhã tem compromisso na escola, tá bom? Então tenham todos um ótimo dia, realizem a atividade, fiquem todos com Deus e um grande beijo da Pro. Tchau, tchau!